Olá, eu sou o Dr. José Marques Filho, coordenador da Comissão de Ética e Disciplina da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu estou aqui para divulgar o nosso e-book, um livro institucional da SBR e da Comissão de Ética, que nós estamos lançando nesse congresso, que na verdade se trata de uma coletânea dos artigos que a Comissão de Ética publicou desde 2013 até 2020 no nosso boletim, no Boletim da Sociedade Brasileira de Reumatologia, na seção Reuma e Ethos. A ideia do livro é que a gente colecione, pegue aqueles textos dispersos do nosso boletim e coloque para facilitar para o leitor dentro de um e-book. E o título do livro que nós escolhemos é Bioética, o bem do paciente. O professor Pellegrino, um bioeticista norte-americano, investiu o final da sua vida em termos de estudar e de escrever vários textos e de nos explicar sobre o bem do paciente, sobre o princípio da beneficência, que, segundo ele, é o princípio dominante que deve agir, que nós devemos agir, nós médicos, nós profissionais, em relação aos nossos pacientes. E é dentro desse espírito de procurar o melhor para o paciente, o bem do paciente, que nós procuramos colocar todos esses textos, buscando sempre uma orientação a nós médicos, e particularmente a nós reumatologistas, na procura desse bem do paciente, que é bastante paradoxal, tanto teórico quanto prático. Qual é o bem do paciente? Essa é a pergunta. Uma pergunta difícil de responder, mas que a gente, com vários textos, busca os vários ângulos para que a gente possa sempre buscar o bem do nosso paciente. Aquela pessoa vulnerável que precisa da gente, particularmente de nós reumatologistas, naqueles pacientes que sofrem de dor e nas doenças ósseos musculares. Espero que vocês tenham uma ferramenta de procura, de estudo, didática, principalmente para os residentes. Agradeço demais o apoio da diretoria executiva e particularmente do meu amigo, o professor José Roberto Provenza, atual presidente da SBR. Espero que vocês tenham um ótimo congresso, embora online, mas de qualquer maneira enfrentando essa pandemia que nós estamos vivendo. Bom congresso a todos. Até lá. Olá, é com grande satisfação que apresentamos para vocês a segunda edição do Manual do Residente de Reumatologia, um livro que nasceu para ajudar a prática da especialidade, pois é focado nas condutas. Os editores, professora Heloísa Bonfá, professora Rosa Pereira e eu, Ricardo Fuller, convidamos vocês a conhecer um pouco desta obra neste breve vídeo. Seus 31 capítulos foram inteiramente elaborados na forma de quadros e tabelas, proporcionando rapidez na consulta das informações. Os aspectos gerais das doenças são pontuados como destaques e conceitos fundamentais no início de cada capítulo, seguindo-se critérios de classificação e principais aspectos para o diagnóstico. Os objetivos são claramente definidos e as condutas didaticamente divididas em modalidades gerais e específicas. Um dos aspectos mais interessantes do manual é a forma de apresentação dos esquemas terapêuticos, que levam em conta as etapas do tratamento e as diversas situações clínicas, discriminando posologias, tempo de uso e principais cuidados a serem tomados no manuseio dos fármacos. No último quadro, salientam-se os parâmetros de monitoramento das condutas. E para finalizar, foram incluídos capítulos que abordam situações práticas comuns na especialidade, como infecção em pacientes reumatológicos imunossuprimidos, avaliação perioperatória eletiva do paciente reumatológico e cuidados pré-imunossupressão. Deste modo, acreditamos que este manual reúne as qualidades de uma excelente ferramenta de consulta
para o dia a dia da prática reumatológica. Eu mesmo conservo sempre um exemplar comigo no consultório. Obrigado pelo seu tempo e esperamos que possam aproveitar bastante este manual. Um abraço dos editores e colaboradores. Bom, com muito prazer, com muita honra e com muita alegria que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, terminando essa nossa gestão agora, e nós temos mais uma grande novidade, que foi uma proposta de gestão, foi um grande desafio que nós assumimos assim que nós começamos a gestão, que foi editar, fazer uma nova edição daquilo que eu considero uma grande preciosidade da sociedade, que é o nosso livro, né? Nós temos a nossa revista, que também é um grande diamante nosso também, mas o nosso livro agora se torna também, na mesma categoria da nossa revista, um desafio importante para que a gente mantenha sempre atualizado. Então, a sociedade ela fica extremamente honrada e extremamente agradecida, porque nesse período de pandemia, tudo foi muito difícil para todos nós, sem exceção alguma, e para a sociedade foi a mesma coisa. Mas, sob o ponto de vista muito interessante, é que nesse período de pandemia, parece que nós trabalhamos mais ainda do que nós trabalhávamos. Impressionante como as pessoas, de uma maneira voluntária, trabalharam pela sociedade brasileira. Eu quero falar especificamente sobre o livro da nossa sociedade, vem vindo agora numa segunda edição, extremamente, cuidadosamente revisto, principalmente aí pelos nossos editores. E, na verdade, esse material que está chegando é um material extremamente farto, muito interessante, atualizadíssimo, que servirá não só para o reumatologista, mas servirá para os residentes, para os acadêmicos, enfim, um livro muito, muito, muito bem elaborado. E aqui eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento, não é só em meu nome, de toda a sociedade brasileira, ao Dr. Caio, ao Dr. Samuel, pessoas boníssimas que mergulharam de uma maneira incondicional, ofereceram o seu tempo, o seu trabalho. Eu vi o quanto que vocês foram dedicados. Eu sei que vocês sofreram muito para conseguir chegar ao fim desse livro, ao final dessa revisão. Então, em nome da sociedade, o nosso carinho especial por vocês e certamente pelas pessoas que contribuíram pela formação e na confecção desse livro, com os capítulos, né, os autores, que também, de uma maneira muito dedicada, fizeram as revisões. Muito obrigado. É um momento de muita alegria, é um momento para a gente festejar. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Samuel e depois, em seguida, ao Dr. Caio. Muito obrigado a vocês. Bom, caros colegas, saudações a todos. Espero que os colegas aproveitem ao máximo essa segunda edição do livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que foi um fruto de vários colegas reumatologistas que auxiliaram na atualização e revisão de cada um dos capítulos. Naturalmente, gostaria de estender os meus agradecimentos aos demais colegas coeditores e, sobretudo, ao parceiro editor Dr. Caio, aqui presente. E, por fim, ao nosso querido presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Provença, pela presença, suporte, apoio e sempre solícito aos nossos trabalhos. Passar as minhas palavras para o Dr. Caio. Foi uma honra participar da edição, da segunda edição, a segunda versão do nosso livro, na desistência do Tupinambá. Fui convidado a conviver com uma pessoa a 800 quilômetros de distância, que eu só conhecia pelos seus conhecimentos de polimiosite, já sabidos por todos os reumatologistas, e descobri um sujeito resiliente, educado, muito conciliador, que são as outras faces do Samuel, que não é somente realmente um conhecedor de polimiosite. Ele foi um cara, foi um centro das atenções
E fico muito grato, como já disse, por ter participado disso, imaginando que 2011 será a época do Dr. Xavier investir na plataforma do livro, no site da sociedade, tornando-o mais dinâmico, de mais fácil acesso, e que os nossos reumatologistas aproveitem uma coisa que não é nem o up-to-date, nem um tratado, mas um lugar de confiança onde eles podem buscar todas as informações dos líderes de opinião da sociedade brasileira. Nos meus agradecimentos ao Provenza, nessa época difícil, Provenza fez um périplo, porque a gestão dele determinou um novo tempo. Um tempo que 2 indivíduos poderiam editar um livro a 800 quilômetros de distância. E se encontrando somente na primeira edição do livro. Lembra disso, Samuel? Uma reunião que nós dois tivemos em comum. E acho que o Provenza tirou da loteria da nossa empatia e da nossa capacidade de administrarmos as dificuldades. Muito obrigado à sociedade e que os associados da Sociedade Brasileira de Reumatologia consultem o livro, confiem nele e qualquer coisa nos comunique as nossas deficiências. Nada é perfeito. Muito obrigado. Que todos aproveitem essa nova edição. Lançamento do livro História da Reumatologia Pediátrica. O reconhecimento das doenças reumáticas em crianças começou no século XIX, mas apenas na segunda metade do século XX surgiram os primeiros serviços de reumatologia pediátrica no mundo. No Brasil, no final da década de 70, um grupo de pediatras do Rio de Janeiro e de São Paulo resolveu enfrentar o desafio de conhecer melhor essas doenças. Apoiados e treinados inicialmente por reumatologistas de adultos, tornaram-se os primeiros especialistas em reumatologia pediátrica, dando início aos primeiros centros no país. Pouco tempo depois, esses serviços tornaram-se os formadores de outros especialistas, que abriram novos serviços em universidades de outros estados. O objetivo sempre foi oferecer qualidade na assistência, ensinar, formar novos especialistas e desenvolver pesquisas multicêntricas nacionais e internacionais. Esta harmoniosa parceria entre reumatologistas e pediatras, sociedades de pediatria e de reumatologia e as valiosas participações em grupos de pesquisas internacionais contribuiu para o reconhecimento da especialidade no Brasil e no mundo. Esta história precisava ser contada em mais detalhes e a intenção da autora deste livro foi reunir informações sobre fatos e pessoas essenciais na criação da reumatologia pediátrica no Brasil. Professora doutora Sheila Nupi Feitosa de Oliveira, professora titular de Pediatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Pediatria e da Academia Brasileira de Reumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria.